Opa, beleza aí? Bom, esse é um vídeo para o meu canal secundário, então eu não vou ter muito, não vou gastar muito tempo editando. É uma resposta para um amigo meu, um grande amigo meu, debatedor aqui, um debatedor um debatedor inteligente, um ex-colega meu de trabalho. Eu vou deixar aqui na descrição a resposta que ele me deu para o meu vídeo sobre o gene gay. E eu vou só comentar, eu ia responder no texto, mas como sempre eu prefiro responder falando, eu acho melhor, acho que eu consigo desenvolver melhor o que eu quero dizer, apesar de eu ser um pouco prolixo. Então eu vou ler aqui e vou respondendo, né? Vou respondendo o que você falou. Bom, primeiro você falou assim, né? Não entendi a relação entre ser conservador e saber ou afirmar que o homossexualismo é genético. Sou conservador, sou cristão e não faço a menor ideia se é ou não genético e não me interessa também se é ou não. Isso é uma surpresa para mim. Eu realmente nunca tinha visto um cristão que se manifesta sobre esse assunto falar que não lhe interessa. Com certeza tem muitos cristãos que não se interessam, mas tem muitos também que não são praticantes. Né? Eu estou dizendo sobre os que se manifestam. E quase sempre os que eu vi, e os que são mais famosos, mais radicais mesmo, às vezes não são nem os católicos, né? Eu estou falando mais dos evangélicos. Os exemplos que eu lembro na hora, e uma das motivações para eu ter feito esse vídeo foi o Silas Malafaia. Você talvez já tenha visto o vídeo dele com a Marília Gabriela, e ele afirma categoricamente que não é genético. Né? Então, tudo bem, aqui cai naquele negócio de sempre, né? Ah, você está generalizando, falando que todo conservador religioso pensa assim. Não, de fato, não. Generalização é generalização, né? Vai ter gente que pensa diferente, como você, por exemplo, que não se importa com isso. Apesar de eu achar um pouco estranho você não se importar com isso, vamos supor que fosse 100% genético. A ciência já sabe que não é, como eu falei no vídeo, mas vamos supor que fosse. Aí eu tenho uma pergunta para você, na verdade. Você acha isso estranho, né? Suponha que uma pessoa nascesse gay. Isso não seria estranho para você, não? Como católico, né? Acreditar que Deus faz pessoas serem gays e serem tristes pro resto da vida, serem infelizes pro resto da vida por causa disso? Se fosse 100% gay, eu acho que os religiosos estariam um pouco em apuros quanto a esse assunto. E eu entendo que é exatamente por isso que o Malafaia, por exemplo, afirma e reafirma categoricamente que não tem nada genético na questão gay, entendeu? Então, eu acho um pouco estranho você como religioso, um religioso forte, né, não se importar com essa questão. Porque o fato de ter algo genético é um pouco estranho a gente imaginar que Deus faz as pessoas nascerem gays e depois fala que é pecado, né? Parece mais uma trollagem de Deus. Né? Eu não estou falando ironicamente, estou falando sério aqui. Não é ironia, estou falando sério. Fica um pouco estranho para mim um religioso admitir que está ok ser genético e ser errado ao mesmo tempo. Mas de qualquer forma, essa é uma dúvida que eu tenho para você. E então, para quem eu estava me referindo no vídeo, não são a todos os religiosos, é claro que não. Eu fiz uma generalização mesmo. Eu falo de acordo com o que eu vejo na TV, com o que eu escuto outras pessoas falarem. Eu já debati com outros amigos religiosos também, eu tenho alguns. E tem muitos que pensam isso, que não pode ser genético, que não faz sentido ser genético. E se você quiser um exemplo, Malafaia, olha a entrevista dele com a Marília Gabriela, você vai ver que ele diz categoricamente que não é genético, que não faz sentido ser genético. Então eu estava rebatendo, era esse argumento, dos religiosos que dizem que não é genético de jeito nenhum, tá? Só para ficar claro. Depois você falou, por que religiosos em geral não querem casamento gay? Aí você respondeu, vou ficar nos religiosos cristãos para facilitar nossa vida, já que vivemos em uma cultura cristã. O motivo é simples. Casamento, para a maioria dos religiosos de nossa cultura, é um sacramento. Posto isso, casamento é o religioso. Casamento civil é algo muito menor e só serve para facilitar certos arranjos sociais. Concordo plenamente. Eu defendo o casamento homossexual, mas quando eu falo casamento homossexual, é casamento civil. Eu não estou nem aí para casamento religioso, Tadeu. Então, esse é uma grande chatura desse debate, que os religiosos, ou muitos religiosos, acham que quando o homossexual está defendendo o direito de se casar, ele está falando do casamento religioso. Também existem os homossexuais que querem um casamento religioso. Existe doido para tudo nesse mundo, né? Eu acho que não faz o menor sentido um homossexual brigar pelo casamento religioso na igreja católica, por exemplo. Eu acho que eles estão falando cocô. Pra mim, tá? Essa é a minha opinião. Mas então eu sou a favor do casamento civil para os homossexuais. Não tô nem aí pro religioso.
Tá? Então isso tem que ficar claro. Eu estou falando do casamento civil. E no vídeo, se é que eu citei isso, é o civil, não estou falando do religioso, de jeito nenhum. Não estou nem aí pro religioso, tá? Porque assim, se o homossexual é ateu, por que ele vai casar no religioso? Né? Faz sentido. Mas existem muitos homossexuais que são religiosos. Então esses também lutam pelo casamento religioso. E eu sou contra. Tá? Também acho que não faz sentido nenhum você lutar por uma coisa que a igreja é contra. Eu não tenho nada contra a igreja não aprovar a homossexualidade. Desde que ela deixe os homossexuais terem os mesmos direitos civis dos que os heterossexuais. Ela pode não querer casar os homossexuais na igreja. Isso eu apoio. Eu acho que tá ok a igreja não aprovar isso. Afinal, isso é no cerne dela. Né? Apesar de eu achar ridículo, mas é o direito da igreja. Então eu estou com você nessa. Não acho que a igreja católica tem que abrir mão do casamento religioso. Estou falando do casamento civil. Só isso. Aí depois você respondeu a minha pergunta, por que os religiosos não querem os gays em evidência? Antes de responder, só falar um pouco sobre essa palavra evidência que eu falei no vídeo. Sempre que eu vejo esse vídeo que eu fiz, quando eu ouço eu falando essa palavra, nesse contexto, eu falei assim, pô, eu poderia ter falado outra palavra, que pode ter ficado ambíguo. Não está errado o que eu falei, não está fora do que eu queria dizer, o que eu falei, a palavra evidência, mas só para deixar bem claro o que eu quis dizer em evidência. Na verdade, eu quis dizer, quando eu falei que os religiosos não querem os gays em evidência, eu quis dizer que os religiosos não querem que os gays apareçam, ou seja, fiquem em evidência, mas apareçam no sentido de os religiosos querem que eles continuem. Muito religioso fala assim, né? Não, nós não somos contra os homossexuais, desde que eles façam suas coisas dentro de quatro paredes. Ou seja, eles querem que os homossexuais continuem no armário para sempre, né? Então, quando eu falei em evidência, eu estava falando sobre isso, sobre os religiosos não quererem que eles saiam do armário. Só para deixar claro o que eu quis dizer. Aí você respondeu, isso não é verdade, que os religiosos não querem que os gays fiquem em evidência. Isso não é verdade, o que você está fazendo, interpretando errado a questão. Mais uma vez, eu fiz uma generalização, eu estou falando de muitos casos que eu vejo na nossa política, na TV, eu vejo o Silas Malafaia na TV às vezes. O Silas Malafaia para mim é repugnante, então, quanto ao Silas Malafaia, é verdade sim, eles não querem que os gays fiquem em evidência. Talvez não seja a sua posição, mesmo porque você é católico, eu não sei se é tão diferente assim católico e evangélico, mas para muitos religiosos é verdade o que eu disse, tá? Mas vamos continuar com a sua argumentação. Para o cristianismo, o homossexualismo é pecado, aí você citou aqui o cristianismo prega uma vida de santidade, sem pecados, ok. Não faz sentido uma igreja cristã ou seus líderes defenderem modelos para a sociedade que não sejam modelos cristãos ou aqueles que busquem a santidade. Eu entendo essa questão de vocês verem como algo errado, né? Como eu disse na minha primeira resposta nesse vídeo, eu acho que cada um tem direito de achar o seu certo e errado. É claro que eu defendo isso. A igreja católica ou a evangélica quer continuar dizendo que é errado, ela tem todo o direito, né? É uma pena, mas ela tem todo o direito de fazer isso e eu não sou contra esse direito dela. Agora, esse direito tem que terminar no que ela fala. Ela pode falar o que ela quiser. O problema é que você sabe que os homossexuais não têm os mesmos direitos civis que os heterossexuais, né? Eu só consigo me lembrar de 2 direitos que os homossexuais ainda não têm. Talvez tenha outros. Eu sei citar 2, tá? Que pra mim são os que a gente mais lembra. Que é o casamento civil e é a questão de ter um cônjuge, né? Do homossexual poder ter um cônjuge na hora de ter um plano de saúde ou uma cota num clube, a questão da herança. E lembrei de outros também, que é a adoção de filhos, que pra mim vai ser a última que vai ser conquistada, né? Vai demorar muito ainda. Então tem esses 3 direitos que o homossexual não pode ter. Então, eu já estou mais ou menos respondendo o que você falou. Eu compreendo que a igreja ela não vai dizer de um dia para o outro, ok, não é mais pecado. Não, não é isso que eu estou pedindo. Tudo bem que a igreja ache que é um pecado, pelas razões dela, pelas crenças dela. Mas não está tudo bem se a igreja, além de achar errado, ela barrar os projetos que vão dar esses direitos para os homossexuais lá no plenário, né? Você está cansado de ver o Partido Cristão aí, PSC, né? Esqueci o nome do partido, barrar esses projetos, né? Então, a minha briga contra a religião e a igreja, Tadeu, é mais pela política. Eu acho que essa é uma grande motivação de eu falar abertamente sobre isso, de eu criticar a religião. É mais por isso, sabe? Se a religião não tivesse infiltrada na política, se ela não barrasse os direitos dos outros, eu não ia estar ligando muito. Acho que eu ainda ia falar, porque é um assunto que eu gosto muito. Mas o que mais me incomoda é a religião infiltrada na política. Tá?
Esse é o fato que mais me incomoda, que eu acho que a religião não deve se meter. Porque ela, de acordo com a crença dela, está tirando os direitos de uma pessoa de gostar de outro, de um homem gostar de outro homem, ou de uma mulher gostar de outra mulher. Isso não faz o menor sentido. Sobre o beijo gay na novela, isso é mais polêmico mesmo, porque é questão de, pô, a igreja, a novela está mostrando uma coisa que a igreja não concorda. Então, assim, eu acho que a igreja tem todo o direito de falar que não é a favor disso. Né? Ela tem direito. É claro que vai existir um embate aí entre os homossexuais e a igreja nesse momento, vai ter um debate acalorado, isso é natural. E eu acho que a igreja tem que fazer isso mesmo. Se ela acha que ela é contra, que ela diga que é contra. O que eu não acho que é bom acontecer é de ela ter um poder tão grande de conseguir influenciar a Globo, por exemplo. Vamos supor que existem acordos entre a igreja e a Globo. Eu não estou falando que tem, tá? Eu não sei. Quer dizer, nem deve ter, porque ultimamente está muito comum ver beijo gay na novela. Eu acho que é porque está ficando mais comum mesmo, está ficando mais aceito. Mas eu acho ruim quando a igreja consegue um poder tal que ela consegue influenciar de forma que esse beijo não exista. Né? Eu acho que se a Globo quer mostrar esse beijo, ela tem que mostrar. E pronto, a igreja pode achar ruim que mostrou? Pode, ela tem todo o direito de achar ruim. A Globo tem que ter todo o direito de mostrar, a sociedade tem que ter todo o direito de mostrar. Um casal gay tem que ter todo o direito de beijar no meio da rua, ou no shopping, ou no restaurante. Então, basicamente, é isso que eu estou defendendo. Bom, acho que é isso. Você não falou nada do kit gay, talvez era um ponto legal de falar. Você falou por último aqui, não apoiar não é criminalizar. Então, acho que, tomara que eu tenha deixado claro, eu não estou querendo que a igreja apoie e que ela diga que não é mais pecado ser homossexual. Né? O que eu luto contra é que a igreja tenha esse poder sobre as leis, sobre direitos civis. Essa é a minha luta. Tá? Se a gente chegasse num ponto onde direitos não são barrados por causa de crenças religiosas, se a gente chegar nesse ponto, a minha crítica vai diminuir muito em relação à igreja e à religião. Eu vou falar do assunto ainda, mas com muito menos ênfase. Tá? Era esse o ponto que eu queria dizer. Me incomoda muito que que as crenças barrem, por exemplo, um kit nas escolas que mostre que ser homossexual é ok, visto que a gente tem preconceito. Né? Como se isso fosse influenciar crianças a virarem gays. Né? Você viu minha argumentação. Depois, se você quisesse comentar alguma coisa, não sei se vou fazer outro vídeo sobre isso. Talvez faça mais um pouco, é um assunto com muito a dizer. Bom, acho que é isso então. Um abraço e até o próximo Café Longo com Iogurte.